O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. Neste segundo episódio do Rasgaí, eu vou conversar com 4 pesquisadores. Eu vou falar com Marcos Gonzaga e Flávio Freire, ambos do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, e falarei também com Everton Lima, do Programa de Pós-Graduação em Demografia da Unicamp, e Bernardo Queiroz, da Pós-Graduação em Demografia da UFMG. Os 4 pesquisadores publicaram recentemente o artigo intitulado Temporal and Spatial Trends of Adult Mortality in Small Areas in Brazil, publicado no volume 76 do ano de 2020 na revista internacional Genus. A Genus é um dos mais antigos periódicos científicos da área de demografia na Europa e foi fundado em 1934 por Corrado Gini, aquele que propôs e desenvolveu o famoso índice de Gini para a medição da desigualdade de renda. O artigo está disponível em acesso aberto e o link para ele estará na descrição deste episódio do Rasgaí. Então vamos começar aqui a falar com Marcos. Marcos, qual foi a motivação e o objetivo do artigo? Olá, Ricardo e ouvintes, é um prazer falar aqui sobre a publicação deste artigo. Primeiramente, contextualizando um pouco a motivação da pesquisa, é de conhecimento entre pesquisadores da área de saúde, epidemiologia e demografia que o registro de óbitos no Brasil não possui 100% de cobertura, ou seja, o número de óbitos registrados é menor do que o verdadeiro número de óbitos. Também é de conhecimento entre esses pesquisadores que essa cobertura melhorou bastante desde 1980, mas que ainda em 2010 existem diferenciais de cobertura entre as regiões do Brasil, onde as regiões Norte e Nordeste apresentam piores coberturas. Este problema de cobertura incompleta dos óbitos tem um impacto direto nas estimativas das taxas de mortalidade e na construção de indicadores de mortalidade, como a mortalidade infantil e a expectativa de vida. Só como exemplo, se estimarmos uma tábua de vida para o Maranhão em 2010, sem fazer essa correção na cobertura dos óbitos, obteremos uma expectativa de vida ao nascer semelhante à do Japão, um dos países com menor nível de mortalidade do mundo. Portanto, essa falta de cobertura completa, ou subregistro dos óbitos no Brasil e seus diferenciais regionais, é um problema que afeta a correta estimação de indicadores que são utilizados como parâmetros para diversas políticas e reformas, em especial sobre a previdência pública. Diante desse contexto, o principal objetivo do artigo foi avaliar a qualidade dos registros de óbitos, fazer as devidas correções, estimar as taxas de mortalidade adulta e, finalmente, fazer uma análise espaço-temporal na mortalidade adulta, que é aquela mortalidade de 15 a 60 anos, em todas as 137 mesorregiões do Brasil desde 1980. E vocês já têm desenvolvido pesquisas nessa direção anteriormente? Everton, você pode falar um pouco sobre isso? Esse trabalho ele é fruto de um grande projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido por uma equipe interinstitucional, com vários pesquisadores de diferentes instituições brasileiras e internacionais, e a gente já vem trabalhando em estudos relacionados à análise de qualidade de dados e estatísticas de mortalidade há alguns anos, e este artigo é um resultado de alguns anos de trabalho nessa pesquisa. E o trabalho de vocês, para além de apresentar resultados importantes sobre a estimativa de mortalidade brasileira em unidades espaciais mais desagregadas, também tem uma importante contribuição metodológica. Vocês podem falar um pouco mais sobre a metodologia que vocês vêm trabalhando e desenvolveram nesse artigo?
Acredito que uma das grandes inovações que esse trabalho traz seria a combinação de diferentes métodos, né? Métodos estatísticos, de um lado, e do outro, ferramentas de análise demográfica. Combinar essas duas ferramentas, de um lado estatísticas, de outras ferramentas demográficas, para analisar a qualidade de dados de mortalidade, especificamente o subregistro de óbitos. Eu acho que esse foi um dos contribuições maiores que esse trabalho fornece. Mas por que foi necessária essa combinação dos métodos estatísticos e demográficos? Marcos, você pode comentar? Existem vários estudos já publicados que avaliam a cobertura dos óbitos ao nível de unidades da Federação no Brasil desde 1980. Em grande parte, com a aplicação dos métodos demográficos para avaliar e estimar essa cobertura. Entretanto, são poucos os estudos que buscam fazer essa avaliação e correção dos registros de óbitos em áreas geográficas mais desagregadas, como as mesorregiões brasileiras, que são um aglomerado de municípios em cada estado. Isso porque esses métodos puramente demográficos são limitados para aplicação em áreas menores, onde, por diversas razões, vários dos pressupostos para a aplicação desses métodos não são atendidos. Bernardo, quais são as vantagens dessa proposta utilizando esse método que vocês desenvolveram? A gente buscou desenvolver e propor um método bastante flexível, simples, que tem uma baixa demanda de informações e que depende muito pouco de modelos para poder gerar essas estimativas. Além de uma vantagem interessante comparada com os modelos tradicionais, que é obter informações com um intervalo de confiança. Então, a metodologia proposta, ela precisa simplesmente da distribuição dos óbitos por idade e da distribuição etária da população em 2 pontos do tempo. Então, esse método pode ser aplicado também para países que têm um registro civil muito ruim, que impossibilita o uso, mas que ao longo do tempo incluíram nos censos populacionais a pergunta sobre óbito no domicílio nos últimos 12 meses. Então é uma recomendação das Nações Unidas, diversos países fizeram isso na América Latina e na África. É feita uma pergunta simples, se ocorreu um óbito naquele domicílio nos últimos 12 meses, caso tenha uma resposta positiva, é perguntado o sexo da pessoa que faleceu e a idade. Então, isso nos fornece a distribuição por idade e sexo desse evento, combinada com a estrutura etária de 2 censos relativamente pouco distantes um do outro. É possível aplicar a mesma metodologia que a gente aplicou nesse artigo sem a necessidade de utilizar um sistema de registro civil. Isso possibilita um estudo bastante interessante para estimativas de mortalidade em pequenas áreas, e não apenas concentrando no país inteiro ou em grandes regiões. Em muitos casos, são implementadas políticas de saúde, e essas políticas de saúde, uma das formas de avaliar se elas têm funcionado, entender a dinâmica melhor dessas políticas é através das estimativas de mortalidade. Então, uma ideia também desse nosso artigo é que isso poderia ser utilizado em outros contextos, né? Então, não só de avaliar a qualidade das informações, porque também é importante avaliar a qualidade dessa informação no censo, mas possibilitar que estudos nessa linha possam ser feitos também em outros países. E Flávio, você pode nos dizer quais foram os principais resultados e desdobramentos da aplicação dessa metodologia? Com relação aos resultados gerais da pesquisa,
destaca-se a melhoria generalizada na cobertura dos registros de óbito em todo o Brasil. Com relação à mortalidade adulta, entendendo-se aí a mortalidade entre 15 e 60 anos, observou-se que ao longo de todo o período estudado, as décadas de 80, 90 e 2000, ou seja, desde o ano de 1980 até 2010, ocorreu declínio entre homens e mulheres na mortalidade para todas as regiões brasileiras. Encontramos alguns bolsões ou grupos de mesorregiões vizinhas e, portanto, próximas geograficamente, onde ocorreu um declínio da mortalidade de forma sistemática entre 1990 e 2010, nas duas últimas décadas do estudo, a década de 90 e a década de 2000, entre os anos 90 e 2000 e depois entre os anos 2000 e 2010. São áreas onde grupos de mesorregiões sempre tinham declínios, houve declínio acentuado na mortalidade. Uma mesorregião tem um declínio acentuado e seus vizinhos tinham um declínio acentuado também. E essa área, esse grande grupo de mesorregiões, compreende boa parte da região Nordeste e porção da região Norte. Essa melhoria geral na mortalidade brasileira, inclusive em áreas de nível socioeconômico mais baixo, pode ser reflexo de melhorias gerais das condições de saúde e bem-estar da população. Bom, diante dessa característica metodológica e seguindo uma tendência, vocês também disponibilizaram, além dos resultados publicados e analisados no artigo, as rotinas de programação computacional, os bancos de dados, de forma a garantir e viabilizar a reprodutibilidade da pesquisa. Como isso foi feito? Os resultados e rotinas computacionais utilizados nessa pesquisa estão no site do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, mais especificamente no Laboratório de Estimativas e Projeções Populacionais, que é uma aba dentro do site geral. Marcos, você queria falar mais alguma coisa? Além disso, disponibilizamos os resultados dos fatores de correção e das probabilidades de morte estimadas para serem utilizados em diferentes propósitos por quem quer que seja, pesquisadores, gestores públicos e qualquer membro da sociedade que tenha interesse nessas estimativas. Muito legal. Então é isso. Nós vamos disponibilizar na descrição deste episódio do Rasgaí todas essas informações detalhadas do artigo e também os links para acesso a esse material que os autores colocaram e disponibilizaram, tornando público para acesso da reprodutibilidade da pesquisa. Lá vocês, nossos ouvintes, poderão ter mais detalhes sobre todo esse material. Eu conversei aqui com os pesquisadores Marcos Gonzaga, Flávio Freire, do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Falei também com o Everton Lima, da Pós-Graduação em Demografia da Unicamp, e Bernardo Queiroz, da Pós-Graduação em Demografia da UFMG. E eles comentaram um recente artigo publicado por eles nessa revista internacional de demografia muito tradicional na Europa, a Genus. Eu sou o Ricardo Ojima, editor do Rasgaí. Agradeço aos convidados pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Nós ficamos por aqui. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN e até semana que vem no próximo episódio. Um abraço. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.